E aí, pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Vamos lá, então? Aqui vai iniciar falando sobre a entrada triunfal de Jesus. Diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que faz novamente uma referência ao Antigo Testamento, né? E disse o profeta o seguinte, né? Essa referência que ele está citando aqui. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou sobre eles. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão Hosana, ela tem a raiz da palavra salvação, né? Que é uma palavra hebraica, a raiz dessa palavra Hosana, ela quer dizer, tem a raiz da salvação nessa palavra, né? Vem da raiz da palavra salvação. E também é conhecida mais popularmente, assim, aqui no Brasil, principalmente como Hosana, ser glória a Deus nas alturas. Também tem esse significado, mas a raiz da palavra Hosana significa salvação, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Né? Em seguida, então, dessa entrada triunfal de Jesus, Jesus vai ter aquele episódio da purificação do templo, né? Que eu já vou relatar para vocês. Mas aqui esse trecho é muito interessante e muito importante, né? É um momento muito importante na história de Jesus, porque ele é recebido de uma maneira muito humilde, né? Ele tem a entrada dele, não entra numa carruagem com cavalos e coisas assim, mas ele entra na cidade ali montado em um jumentinho, né? Ele tá ali humildemente entrando, mas o povo recebe ele como sendo um rei que ele realmente era, né? Dizendo glória a Deus nas alturas, Hosana nas alturas. E como eu falei, essa palavra Hosana tem a raiz em salvação. Então eles estavam dizendo, glória a Deus, a salvação chegou até nós, ele é a nossa salvação, né? Então eles estavam ali recebendo o Salvador, recebendo o rei deles, né? E isso é muito lindo de se ver, esse momento da entrada triunfal de Jesus é algo muito lindo, até quando a gente vê em filmes, em séries, em coisas que falam sobre isso, é um momento muito bonito, né? Muito marcante na história de Jesus. Em seguida vai falar ali, então, sobre Jesus purifica o templo, no versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, porque as pessoas estavam ali, né, com más intenções, realmente fazendo aquele lugar, tirando a importância daquele lugar como um lugar sagrado, um lugar de Deus, e estavam ali cometendo seus pecados, a sua cobiça, né? Então, é por isso que Jesus tem esse momento de que ele se revolta contra aquilo, porque ele tá vendo a casa de Deus sendo destruída pelo pecado daquela gente, porque eles estavam fazendo ali coisas que de fato não agradavam a Deus, né? E em seguida vai falar o seguinte, que eles fizeram na casa de Deus um convívio de ladrões, os cegos e os mancos aproximaram-se dele, e ele os curou, né? Em seguida ele é bem, aqui na Bíblia ela tá bem, como se fosse um corte muito rápido, né? Depois de Jesus dizer, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela um covil de ladrões. Aí termina esse ponto, não tem um subtítulo ali, mas em seguida já vai falar sobre os cegos, né? Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e que as crianças gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e eles lhes perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então Jesus, ele tratava os fariseus, as pessoas que queriam
trazer sobre ele um constrangimento, né, deixar ele numa situação embaraçosa. Ele tratava essas pessoas com muita naturalidade. Ele falou: olha só, você não tá ouvindo o que as crianças estão falando? Sim, eu estou ouvindo. Das crianças sai o perfeito louvor, as crianças suscitam um louvor. Então, por que vocês estão espantados? Para ele era tudo muito natural, porque ele sabia a realidade de onde ele tinha vindo. Ele sabia, ele reconhecia tudo aquilo, né? Para ele não era espanto ser adorado. Para ele não era espanto que as crianças cantassem a ele. Mas quando iam contestar ele, colocar ele numa situação embaraçosa, eles tratava tudo com muita naturalidade, né? E em seguida vai falar, depois que ele passou a noite ali em Betânia, de manhã cedo, quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Você nota que a Bíblia ela não tira o fato de Jesus ser humano, né? Na tentação ele teve fome, aqui é um exemplo disso também, que Jesus teve fome, que Jesus chora, que Jesus se cansa, né? Que Jesus precisa orar assim como nós precisamos orar. Então, Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também tinha a carnalidade humana, ele era também homem, né? Ele também sofreu o que a gente sofre, né? A fome, a sede, a estar ali passando por dificuldades. Então, ele sofreu para que ele pudesse nos entender completamente, né? Que só um comentário em relação a isso, né? Então, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Então Jesus aproveitou daquele momento ali onde ele deu aquela palavra ali à figueira, e aquele momento que a figueira secou rapidamente, e ele aproveitou aquele momento de espanto dos discípulos para ensinar para eles: isso que eu fiz, vocês também podem fazer. Vocês também podem pedir algo ou ordenar algo, e esse algo acontecer, porque Deus é a autoridade, porque se vocês tiverem fé, vocês podem fazer ainda coisas maiores, né? E em seguida vai falar então sobre a autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes. Então Jesus ele tinha esse hábito, né, esse costume de ir ao templo, de ensinar, das pessoas estarem ali ouvindo ele. E os líderes religiosos do povo perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E ele pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram ali entre si, né? Jesus fez uma pergunta colocou eles numa situação bem complicada e que eles não souberam responder. E eles discutiram entre si dizendo: se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram? Se dissermos que é dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então eles não sabiam o que responder, e por não saber o que responder, responderam a Jesus: não sabemos, né? Na verdade, eles estavam com medo de dizer o que eles realmente pensavam, porque eles não queriam ser cancelados, né? Não queriam ser cancelados pelo povo, não queriam passar ali por um debate com o povo, mas eles também não queriam dizer para Jesus que o batismo de João era de Deus, porque senão Jesus ia perguntar para eles: e por que vocês não creram, né? Então, Jesus disse, e ele lhes disse: tampouco eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ou seja, não me responderam e também não responder para vocês, tá? Então, Jesus tinha essa habilidade muito grande, uma sabedoria muito grande para lidar com as situações a qual ele estava sendo colocado, né? Essa sabedoria certamente vinha de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, então ele sabia lidar em todas as situações. E essa mesma capacidade de saber lidar em todas as situações, Deus também nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Então, nós temos essa capacidade de saber responder em todas as situações, né? E até quando você vai ler ali nas cartas do apóstolo Paulo, né, como eles respondiam quando eram colocados diante de adversidades, e aqui também quando Jesus fala em relação aos discípulos que seriam postos em dificuldade futuramente, ele diz: não se preocupem, porque Deus dará para vocês a resposta na hora de falar. Então é uma prova de que Deus realmente, através do Espírito Santo, ele nos conduz a dar as respostas certas, a agir da maneira correta, né? E ele em seguida vai falar sobre a parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem, essa pergunta de Jesus, né? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero.
mas depois mudou de ideia e foi. Ou seja, grave essa palavra aqui. Mudou de ideia, vamos colocar aqui se arrependeu, tá? Vamos colocar essa palavra para ficar um pouco mais fácil a compreensão do que eu quero explicar para vocês. Deixa eu achar aqui onde é que eu parei. Ele respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus perguntou, né? Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque veio João para lhes mostrar o caminho de justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Aqui a gente pode associar essa palavra no final aqui, né? E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O arrependimento aqui, que é a associação que eu faço com o começo lá, né? Que o filho disse que não ia, mas ele se arrependeu e foi. Então a gente pode pegar um tema central aqui nesse trecho, que é o arrependimento, né? Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão ali pecando, dizendo que não querem Deus, mas elas se arrependem. E quando Deus vê o arrependimento, ele pode alcançar as pessoas, ele pode trazer salvação. Então, uma palavra-chave nesse trecho aqui é o arrependimento, né? Porque diz assim, ó, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram. Ou seja, os publicanos e as prostitutas, eles creram. Então, quando você crê, você pode se arrepender, você pode reconhecer. Você tem ali a porta aberta para o arrependimento, né? Isso é muito interessante também. Então, aqui uma palavra-chave nesse trecho é o arrependimento, né? Em seguida, vai falar ali sobre a parábola dos lavradores, né? Essa parábola aqui eu vou ler de uma maneira bem rápida aqui para nós, porque ela é um pouquinho comprida, para nós não tornar esse vídeo muito longo, tá? E diz o seguinte, ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos lavradores para receberem os frutos que lhe pertenciam, né? Os lavradores agarraram os servos e a um espancaram, a outro mataram e ao terceiro apedrejaram. Ou seja, ele arrendou aquela vinha, os lavradores ficaram ali com aquela vinha e depois esse dono da vinha mandou os servos para que fossem recolher o que ele fez, né? Recolhessem o trabalho. Porém, os lavradores receberam os servos e o primeiro servo, aqui vai dizer o seguinte, aproximando-se a época, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e os espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. E assim eles o agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem a ser do Senhor. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre o qual ela cair será reduzido ao pó. A gente sabe que a pedra aqui que representa Jesus, né? Jesus é a pedra, o fundamento, né? A pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que é a pedra de maior valor, né? Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele estava falando a respeito deles e procuraram um meio para prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Ou seja, aqui você já vê que o cerco está se fechando, né? Os próximos capítulos que nós vamos ler vai se aproximar cada vez mais ali a crucificação de Jesus, enfim, até o período que ele ressuscita e é assunto aos céus, né? Mas aqui já começa o cerco se fechar, eles já estão tentando ver uma forma de prender Jesus. Por quê? Porque nessa parábola, Jesus está falando sobre eles, está dizendo, olha,
eu mandei os meus profetas, os servos que foram mandados eram os profetas. E por último foi mandado o filho. Então, como eles não receberam os servos, assim, eles não receberam o filho de Deus. Eles mataram os profetas e iam matar o filho de Deus também. Então, aqui estava falando sobre isso, né? Então, é uma forma bem clara da gente entender que Jesus estava falando diretamente para aqueles homens e por isso eles se enfureceram tanto. Então, a gente vê aqui nesse capítulo várias parábolas, diversas parábolas. Aqui nós temos a parábola da figueira, a parábola dos filhos, a parábola dos lavradores também, né? E ali nós falamos sobre a entrada triunfal, sobre a autoridade de Jesus que é questionada. Então são eventos sequentes que vão se fechando o cerco até que aconteça, enfim, a crucificação de Jesus, né? E aqui a gente aprende muitas coisas, né? Em relação ao arrependimento, em relação à fé, que Jesus ensina sobre a fé e a oração aos seus discípulos. Então são vários... Cada capítulo são vários temas diferentes, né? E eu espero que você esteja gostando disso. Eu espero que esse capítulo tenha edificado mais uma vez a sua vida. E eu quero te pedir que você não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo, no capítulo 22. Tchau, tchau e que Deus te abençoe.